Olá, gente! Desejo que estejam todos bem. Aqui é a professora Nádia Cicleide e você está no canal Assim Eu Aprendo. Agradeço a você que sempre está aqui assistindo minhas aulas, deixando seus comentários, seus likes. E você que é novo aqui em meu canal, se gostar de minha aula, deixe seu like também. Se quiser receber mais vídeos, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre acento agudo, circunflexo e sílaba tônica. Então, esta aula é direcionada para os estudantes do terceiro, quarto e quinto ano do Ensino Fundamental 1. Mas se você também tem essa dúvida, fique aqui com a gente, tá bom? O acento agudo é um traço oblíquo para a direita, como este aqui. Ele pode ser usado em todas as vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. A sílaba que recebe o acento agudo podemos chamar de sílaba tônica. Dependendo da posição que ela ocupa, nós vamos classificá-la em oxítona, paroxítona e proparoxítona. A vogal que recebe o acento agudo é pronunciada com um som aberto. Por exemplo, pé, café, picolé. Já o acento circunflexo, que é esse aqui, que nós chamamos de chapeuzinho, é usado apenas sobre as vogais A, E, O. Ele possui um som fechado. Por exemplo, IP, maiô, você. A sílaba que recebe o acento circunflexo também é classificada como sílaba tônica. E dependendo da posição que ela ocupa, nós iremos chamá-las de oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então agora nós vamos fazer uma atividade onde vamos acentuar as palavras com os acentos agudo e circunflexo. Depois vamos identificar a sílaba tônica e vamos classificá-la em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vamos lá? Vamos acentuar as palavras corretamente e depois vamos identificar a sílaba tônica e classificá-las. Então, temos aqui a primeira palavra. Como é que a gente lê essa palavra aqui sem acento? Camelo, não é, pessoal? Se eu colocar o acento agudo, que tem um som aberto na palavra camelo, como é que vai ficar? Cameló, porque o acento agudo, ele tem um som aberto. E se eu colocar o acento circunflexo, que é o chapeuzinho, ele tem um som fechado. Como é que a gente vai ler a palavra? Camelô. Então, como sabemos, a sílaba que recebe o acento é a sílaba tônica, ou seja, é a sílaba mais forte da palavra. E esta sílaba aqui, ela é a última, penúltima ou antepenúltima? O que vocês dizem? É a última, não é, pessoal? O lô é a última sílaba, o mé é a penúltima e o cá é a antepenúltima. Porém, o lô, que é a última sílaba, é a sílaba tônica. Então, esta palavra é uma oxítona. Agora vejamos aqui, complo. Complo. Se eu colocar o acento agudo, como é que vai ficar? Compló, porque o acento agudo dá o som aberto à vogal. Então, vai ficar compló. E se eu colocar o circunflexo, como é que vai ficar, pessoal? Complô. E aí, você acha que a palavra correta é compló ou complô? Complô. Muito bem. Então, aqui nós temos uma palavra com apenas duas sílabas, a última e a penúltima. Então, já sabemos que a sílaba tônica é o plô, então ela também é uma oxítona. Próxima palavra, como é que a gente lê aqui? Bambole. Se eu colocar o acento agudo, como é que fica? Bambolé. Por quê? Porque o acento agudo ele vai dar um som aberto à vogal.
E se eu colocar um acento circunflexo? E aí? Como é que fica agora? Bambolê, porque o acento circunflexo, ele dá um som fechado à vogal. Bambolê. Você acha que é bambolé ou bambolê? Bambolê, não é, pessoal? E aqui já sabemos também que é a sílaba tônica, na sílaba que recebe o acento. E aí? Aqui vai ser o que, pessoal? Tá fácil agora, porque vocês já viram aqui as duas anteriores, não é? Então, ela é a última sílaba e também é uma oxítona. Muito bem. Aqui, vejamos a próxima. Veja, como é que a gente lê aqui a palavra sem acento? Domino. Domino. Se eu colocar o acento agudo, como é que eu vou ler a palavra agora? Dominó, não é? Porque o acento agudo, ele vai dar um som aberto à vogal. Se eu colocar um acento circunflexo, como é que fica? Dominou. E aí, é dominó ou dominou? Dominó, não é, pessoal? Então, é o acento agudo. Aqui também temos a última sílaba como sílaba tônica. Então, ela também será uma oxítona. Muito bem. Vejamos a próxima. Como é que a gente vai ler a palavra sem acento? Jacare. Jacare. Se eu colocar o acento no E, como é que fica? Jacaré. O acento agudo vai dar um som aberto à vogal. Se eu colocar o acento circunflexo, vai ficar como? Vai ficar jacaré, porque o acento circunflexo ele vai dar um som fechado à vogal. E aí, é jacaré ou jacaré? Jacaré, não é, pessoal? Então, é o acento agudo. Então, o ré aqui, igualmente às outras palavras, é a sílaba tônica. Portanto, é uma oxítona também. Muito bem. Ah, professora, vai ser tudo oxítona? Aqui na primeira parte, sim, mas vamos ver agora as outras palavras. Vamos lá? Então, vamos continuar, gente. Vamos acentuar aqui as palavras. Vamos ler aqui a palavra sem acento. Album. Se eu colocar o acento agudo aqui no A, como é que a gente vai ler agora essa palavra? Álbum, porque o acento agudo, ele tem o som aberto e a sílaba vai ficar forte. Então, a gente vai ler álbum. Se eu colocar um acento circunflexo, vai ficar como? Álbum. Não é álbum, é álbum, não é, gente? Com acento agudo, muito bem. Então, aqui, esta palavrinha tem apenas duas sílabas. Álbum. E aí, nós temos aqui a última sílaba e a penúltima. Então, esta palavra, ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quem sabe, ela é uma paroxítona, porque ela tem apenas duas sílabas, a última e a penúltima. E aqui, a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Então, ela é uma paroxítona. Vejamos a próxima. Como é que a gente lê aqui? Sótão. Se eu colocar o acento agudo no O, como é que fica? Sótão. E se eu colocar o acento circunflexo? Sótão. E aí, é sótão ou sótão? Sótão, com acento agudo, não é, pessoal? Muito bem. Então, aqui também temos duas sílabas. Sótão. Já sabemos que a sílaba que recebe o acento é a sílaba tônica. Então, temos a última sílaba e a penúltima. Portanto, temos outra paroxítona. Vamos escrever aqui. Paroxítona.
Então, agora vejamos a próxima palavra. Como é que a gente vai ler a palavra sem acento? Plástico. E se eu coloco o acento agudo aqui na palavra, como é que a gente vai ler? Plástico. Porque o acento agudo, ele vai deixar a sílaba forte. E se eu colocar o acento circunflexo, como é que fica? Plástico. Plástico existe? Não. É plástico, não é, gente? Com acento agudo. Então, aqui temos uma sílaba, duas, três. Como é que a gente classifica? Última, penúltima e antepenúltima. Então, aqui, a antepenúltima é a sílaba tônica, é aqui o plas. Ela vai ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. É uma proparoxítona, não é, pessoal? Vamos escrever aqui, proparoxítona. Proparoxítona. Como é que a gente vai ler esta palavra sem acento? Líquido. Se eu colocar o acento agudo aqui no primeiro i, como é que a gente vai ler a palavra líquido? Porque o acento agudo deixou a sílaba mais forte. Posso botar acento circunflexo aqui? Não. Por quê? Porque aqui é uma letra I. E o acento circunflexo só pode ser utilizado sobre as vogais A, E, O. Quantas sílabas tem nesta palavra? Vamos ver. Uma, duas, três. Três sílabas. Última, penúltima e antepenúltima. Então, igualmente, a palavrinha anterior, a antepenúltima é a sílaba tônica. Portanto, ela também será uma proparoxítona. Muito bem. Proparoxítona. Então é isso aí, pessoal. Eu vou trazer outras palavrinhas para a gente finalizar, tá bom? Como é que a gente lê aqui a palavra sem acento? Bonus. Se eu colocar o acento agudo aqui no O, como é que a gente vai ler agora a palavra? Lembrando que o acento agudo tem um som aberto. Bônus. Bônus. Se eu colocar o acento circunflexo, como é que fica? Bônus, não é? Porque o acento circunflexo ele tem o som fechado, bônus. E aí, pessoal, aqui então, já sabemos que onde tem o acento é a sílaba tônica. Quantas sílabas temos aí nesta palavra? Duas sílabas, não é? Então, temos a última e a penúltima. Então, esta palavra é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona? É uma paroxítona, não é, pessoal? Porque a sílaba tônica é a penúltima. Então, ela é uma paroxítona. Vejamos a próxima. Como é que a gente vai ler a palavra sem acento? Ambulância. Não fica muito diferente dela com acento, não é? Porém, se eu colocar o acento agudo, como é que a gente lê? Com acento agudo, vai dar um som aberto. Ambulácia. Não tem como, não é? Até porque aqui é lã. Então, aqui nós colocamos o acento circunflexo, porque ele dá o som fechado à vogal. Ambulância. Vamos ver quantas sílabas tem essa palavrinha. A. É isso aí, gente. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, professora, como é que eu vou saber se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Se ela tem 5 sílabas. Observe. A gente começa contando da última sílaba. Última, penúltima e antepenúltima. Então, aqui é a sílaba tônica. Como já sabemos, a sílaba tônica é onde tem o acento. Então, nós temos uma proparoxítona. Vamos lá. Vamos escrever aqui.
proparoxítona. Vejamos a próxima palavra. Aqui, vamos ler a palavra sem acento. Tenis. Se eu colocar um acento agudo, como é que fica? Tênis. Tênis. Se eu colocar o acento circunflexo, como é que fica? Tênis. Deixa eu aumentar aqui o tamanho desse acento, para que vocês possam ver direitinho. Tênis. E aí, temos quantas sílabas aqui? 1, 2. Última, penúltima. E a penúltima é a sílaba tônica porque está acentuada. Então, temos uma, quem sabe, paroxítona. Muito bem, ouvi alguém dizer aí. Temos uma paroxítona. Agora a última palavrinha para a gente finalizar. Como é que a gente vai ler aqui a palavra sem acento? Estômago. Estômago. E aí, se eu colocar um acento agudo aqui no O, estômago. Estômago. Se eu colocar um acento circunflexo, como é que fica? Estômago. É isso aí, estômago com acento circunflexo, não é, pessoal? Vamos contar quantas sílabas tem. 1, 2, 3, 4. Última, penúltima e antepenúltima. Aqui já sabemos que é a sílaba tônica, porque está acentuada. E se ela é a antepenúltima, ela é o quê, pessoal? Ela é uma proparoxítona. Ela é uma proparoxítona. Muito bem. Simples, não é, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido direitinho. E eu vou deixar uma atividade aí na descrição do vídeo. Vou deixar o link da atividade, conforme a enquete lá que eu fiz. A maioria das pessoas preferem que eu deixe apenas o link da atividade da aula. Então, eu não vou mais deixar o link da pastinha, tá bom? Eu vou deixar o link apenas deste assunto. E aí vocês clicam lá e podem imprimir, praticar ou copiar em seu caderno, tá bom? E se quiser, siga-nos lá no Instagram, que tem muitas dicas para vocês. Tchau e até um próximo vídeo.